Boa noite. Bom, pessoal, acho que a gente podia começar já, né? São 8h03, já temos aqui 15 participantes. E antes de convidar o nosso palestrante de hoje para falar, Dr. Jorge Mangabeira, eu queria ceder aqui a oportunidade para Maria Júlia, para Maju, fazer, na verdade, a divulgação, né, dos critérios de inclusão de um estudo clínico, onde o 9 de julho é participante. Hoje a gente sabe cada vez mais da proximidade da cardiologia com a nefrologia, com a hepatologia, com a endocrinologia, dentro desse contexto de uma síndrome cardiorenal metabólica. A gente já entendeu que esses pacientes, dentro da jornada deles, passam conosco com a cardiologia, geralmente após um evento clínico, ou eventualmente com a doença subclínica, ou até mesmo no check-up. Com a nefrologia, depois de uma piora de função renal substancial, com a endocrinologia, às vezes no cenário de prevenção primária ou secundária. Assim, não tem muita dúvida que esses pacientes estão conosco nos nossos consultórios, nos nossos hospitais. Então, eu acho que a cardiologia tem muito a contribuir na seleção de doentes para estudos clínicos. E a Maju vai apresentar aqui o estudo tentando mostrar o perfil do doente, né, e aqueles que identificarem esses pacientes podem conversar com ela para a inclusão, né, dos pacientes no estudo clínico. Maju, Boa noite, Edu. Boa noite, todo mundo. Obrigada aí por abrir esse espaço aqui para a gente. É como o Edu falou, acho que cada vez mais a gente está entendendo que as especialidades andam juntas, né? Esse paciente é um paciente da cardio, é um paciente da nefro, e às vezes ele não chegou no nefro ainda, mas ele está ali com vocês e a gente trocando, né, essas ideias, trabalhando junto, a gente consegue encontrar mais fácil esse paciente. E a pesquisa clínica é uma coisa, é uma realidade que a gente já tinha contato, né, através dos estudos, tudo, mas agora é uma coisa mais perto da gente. O centro da gente tem várias pesquisas, então, assim, a gente está fazendo parte dessa mudança de condutas, né? A gente está contribuindo para as evidências novas que vão chegando e para mudar a conduta e para mudar a história médica do paciente, né? Então, vou pedir licença para falar bem rapidinho, vou só contextualizar. Quem tiver dúvida depois, entre em contato comigo, a gente está à disposição, tá bom? Tá compartilhado aí? Tá aparecendo para vocês? Só que não Então, está no modo apresentação, não. isso. Só não está no modo peraí. apresentação. Compartilha de novo.
Agora acho que foi. Agora sim. Tá. Só para contextualizar um pouquinho, a pesquisa é sobre a doença renal mediada pela APOE1, né? A APOE1 é um gene que todo mundo tem, que produz a proteína APOE1, e essa é uma proteína que durante a evolução, ela desempenha um papel protetor contra as espécies do tripanossoma. Então, principalmente, ela é encontrada, essas variantes, nos pacientes que têm descendência africana. E aí, ao longo do tempo, com a evolução, elas foram criando variáveis que ficaram mais resistentes para algumas doenças causadas pelo tripanossoma. Mas como com a miscigenação mundial, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma população muito miscigenada, a gente tem uma incidência maior do que em outros países dos pacientes que têm essa APOE1, né? E aí ela se evoluiu e se desenvolveu para proteger contra o tripanossoma, mas aí, ao mesmo tempo, como ela faz uns canais para causar lise celular, ela vai aumentar o risco de doença renal crônica, né? Na população que apresenta os dois alelos das variáveis G1 e G2. Então, até 70% dos casos de doença renal não diabética vai ser relacionada a essas variantes da APOE1 nos pacientes que têm descendência afro-americana. Passou. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, estima-se que no Brasil a gente vai ter até 10% da população, dependendo da região, com essas variáveis, né? E só para a gente ter uma ideia nesse gráfico aqui, rapidinho, as pessoas que têm doença renal crônica não diabética e as duas variantes, eles iniciam, em média, a diálise 9 a 12 anos antes do que os pacientes que não têm. Então, assim, é um fator de risco muito importante que se a gente, na prática clínica hoje em dia, a gente não trabalha com isso, não tem acesso, mas se a gente conseguir identificar esses pacientes e conseguir tratar, a gente vai conseguir postergar em muito a entrada desses pacientes na diálise, né? Então, nessa curva aqui do meio, que são os pacientes que têm doença renal associada à hipertensão, a gente vê que os pacientes que têm as variantes da APOE1, que é a curva em vermelho com proteinúria, eles progridem muito mais rápido para a doença renal do que os pacientes que têm a APO de baixo risco com proteinúria, e em comparação aos que não têm proteinúria ou a que não têm APO1, eles progridem muito mais rápido, né? Então, nesse contexto, a gente tem esse estudo, né, da Vertex. Ele é um estudo para pacientes de 12 a 65 anos, e o estudo mesmo, ele tem uma medicação que vai agir lá no podócito para impedir a formação desses canais que a variante da APO1 iria causar, né? Mas, mas aí você vai pensar, nossa, mas eu não sei, né, Maria Júlia, quem é que tem essa mutação, quem é que tem essa variante do gene da APOE1 ou não. Então, a gente tem uma fase que é de pré-screening, então se você tiver algum paciente que se encaixa, pode mandar, a gente vai fazer a genotipagem. Se ele tiver as variantes, aí sim a gente entra em contato para saber se ele quer participar do estudo propriamente dito ou não. Então, assim, são critérios bem simples, a ideia geral é assim, 12 a 65 anos, uma doença renal hipertensiva ou uma doença renal crônica que você não sabe a etiologia, mas que não pode ter diabetes, tá? E tem alguma presença de proteinúria. Pode ser proteinúria, pode ser albuminúria, pode ser através da urina tipo 1, pode ser na amostra isolada de urina ou pode ser na proteinúria de 24 horas. E uma taxa de filtração glomerular entre 25 e 100 ml. Então, assim, aquele paciente que tem aquela creatina tocada, uma proteinúria e você não sabe muito bem por quê. Esse é o perfil, que não tem diabetes. E acho que é um paciente que passa bastante no consultório do cardiologista, né? Então, se vocês tiverem algum paciente que tem esse perfil, que tem interesse, entre em contato comigo e a gente vê mais detalhes, tá bom? Acho que era isso. Obrigada. Obrigado, Maju. Eu acho que fica aqui o lembrete, então acho que a senha é essa, né? Aquele paciente esquisito que tem uma proteinúria e não tem diabetes, né? A gente sabe que o diabetes acaba, dentro da nossa população, tendo uma grande representatividade, né, na redução do ritmo de filtração e na albuminúria e na proteinúria, em relação à albumina e creatinina. Eu acho que se a gente encontrar esse perfil de doente, que não é tão comum, mas a gente tem nos consultórios, em que tem proteinúria de qualquer tipo de documentação, não tem diabetes, aí a gente entra em contato com a Maju, que ela viabiliza aí essa genotipagem. Então, acho que fica aqui o recado. Seguramente a gente deve ter
algum paciente no consultório com esse perfil. Não é garantia de que ele vai ter, de fato, esse gene, essa variante, mas a gente faz um pré-screening e, pelo menos, tenta individualizar de alguma forma. Obrigado, Maju. Obrigado aí pela contribuição. Vamos tentar ajudar e colaborar. E a gente caminhando aí, a gente tem uma cardiologia de precisão para nefrologia de precisão, né? É. Só lembrando, Edu, rapidinho para as pessoas não confundirem, não precisa ser paciente do 9 de julho, tá? Pode ser paciente do Ótimo. consultório, paciente de outro serviço que você atende, enfim, a gente aceita de todo canto. Obrigada aí. Perfeito. Obrigado, Maju. Bom, pessoal, e dando sequência aqui, então, à nossa sessão da cardiologia, hoje a gente vai ter uma aula com o Jorge Mangabeira, que é o nosso diarista da UTI cardiológica, médico cardiologista, cardiografista pelo Instituto do Coração, intensivista também, titulado pela AMIB, e que vai falar sobre um tema que seguramente, Jorge, desde que eu sou residente, que a gente discute esse tema e a mortalidade não baixa, né? Acaba sendo um desafio da cardiologia há mais de 30 anos que a gente discute o choque cardiogênico e a gente vive uma espécie de efeito teto, uma situação com mortalidade tão elevada que poucas terapias conseguem reduzir essa mortalidade, né? Acaba sendo, assim como o choque séptico, um grande desafio. Talvez para o cardiologista o choque cardiogênico esteja, como para o intensivista está o choque séptico, né? É o nosso choque séptico, ou seja, é o nosso desafio de maior mortalidade, o cenário mais crítico da nossa especialidade. Recentemente, a gente teve algumas modificações, alguns novos estudos, posso até dizer algumas mudanças de paradigma, né, em termos de algumas condutas que mudaram, e o Jorge hoje vai apresentar para a gente, então, né, o que teve de novidade em alguns posicionamentos recentes da Sociedade Americana de Cardiologia sobre o choque cardiogênico, e no final a gente vai moderar aqui as perguntas. Jorge, o tempo é seu. Olá, Edu, obrigado aí pela apresentação. Obrigado, a todos pela presença, esse horário e a oportunidade de estar discutindo esse tema que eu acho super interessante. Vamos começar. Como o Edu falou, esse tema aí tem uma vasta literatura, tem várias diretrizes, várias revisões. Eu vou tentar focar um pouco mais no último consenso que saiu no Congresso agora do americano em 2025. O choque cardiogênico, para quem não conhece, é uma síndrome clínica complexa, heterogênea e multifatorial, com alterações sistêmicas. E ele apresenta uma alta mortalidade e morbidade. Tem estatística que mostra que mais de 50% de mortalidade em um ano, e os principais fatores de pior prognóstico é ciência cardíaca prévia, idosos, ventilação mecânica, diálise, pessoas que usam drogas ativas, obesidade e que tem lactato elevado. E o tratamento é desafiador e de alto custo, necessitando de atendimento especializado e multidisciplinar, e é importante a identificação precoce para o manejo adequado. E uma monitorização hemodinâmica e um suporte mecânico adequado comprovadamente melhoram desfechos. E como o Edu falou, a gente vê que vem passando os anos, tem uma evolução grande da medicina e mesmo assim a mortalidade continua beirando 50%. Uma prevalência nos últimos anos aumentando em mais de 100%, com uma mera redução de mortalidade de em torno de 5% ao longo dos anos. E qual é a definição do choque cardiogênico? É basicamente aquele indivíduo que apresenta uma pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio por mais de 30 minutos, ou então que precisa de suporte vasopressor ou inotrópico ou suporte mecânico para manter uma pressão arterial sistólica acima de 90 milímetros de mercúrio, associado a uma hiperperfusão orgânica. O que seria essa hiperperfusão orgânica? Tem alteração do nível de consciência, extremidades frias com uma perfusão periférica, oligúria, ciência renal aguda, com aumento de lactato, além da monitorização hemodinâmica, tem um índice cardíaco menor que 2,2, associar litros por minuto por metro quadrado, e uma pressão capilar pulmonar acima de 15 a 18 milímetros de mercúrio. E esse foi justamente
os critérios de inclusão utilizados nos principais estudos de choque cardiogênico. Se a gente pegar o Shock Trial, EBP Shock, Press Trial e o Cuprit Shock, todos utilizaram esse conceito, esse critério de inclusão, que é o indivíduo com pressão arterial sistólica menor que 90 por mais de 30 minutos associado a uma alteração, uma hipoperfusão orgânica, uma alteração, uma disfunção orgânica, alteração do estado mental, alteração no débito urinário, e os estudos que utilizaram uma transição hemodinâmica, eles utilizaram índice cardíaco menor que 2,2, uma pressão capilar pulmonar acima de 15 milímetros de mercúrio. E o choque cardiogênico tem diversas classificações. A gente tem uma classificação que é a classificação Shark, que é, ele divide o choque cardiogênico segundo a sua etiologia, sendo secundário uma insuficiência cardíaca, que ele chama de novo, que é um choque cardiogênico começando agudamente, ou secundário uma insuficiência cardíaca secundária uma crônica agudizada. Ou se então ele é secundário um infarto agudo do miocárdio, ou um choque cardiogênico, ele chama não miocárdico, que é secundário a um tamponamento cardíaco, uma lesão valvar, ou ainda um choque cardiogênico misto, que seria uma associação de choques. É um choque cardiogênico associado com um choque distributivo, ou um choque cardiogênico associado a um choque hipovolêmico ou obstrutivo. E por que isso é importante? Porque dependendo da etiologia do choque cardiogênico, da etiologia do Shark desse paciente, ele tem correlação prognóstica. Depende, vai correlacionar com o grau de mortalidade. E vejam, senhores, que o choque cardiogênico de etiologia mista é aquele que tem maior mortalidade, chegando em 48%, seguindo pelo choque cardiogênico secundário ao infarto, que é 41%. Então, depois vem o de novo, e aquele crônico agudizado tem uma mortalidade menor, em torno de 25%. E quais são as principais causas de choque cardiogênico? A gente vai ter o infarto agudo do miocárdio, isso aqui é uma das principais causas, que ocorre secundária à disfunção aguda do VE, seja secundária a complicações mecânicas, como ciência mitral aguda, CIV, ruptura da parede livre, e a insuficiência cardíaca crônica descompensada, que é a principal causa de choque cardiogênico e óbito em pacientes internados por insuficiência cardíaca. Além de outras etiologias, seja miocardite fulminante, Takotsubo, valvopatia, choque séptico com depressão miocárdica, pós-parada cardíaca e contusão miocárdica. E o mecanismo fisiopatológico é diferente entre esses choques. Por exemplo, o protótipo do choque secundário, o infarto agudo de miocárdio, o paciente vai desenvolver hipóxia aguda, com aumento de citocinas, uma inflamação sistêmica e uma vasodilatação sistêmica, tendendo a uma euvolemia. Agora, se o choque angiogênico decorre de uma insuficiência cardíaca crônica descompensada, ele vai ter uma ativação neurohormonal exacerbada, uma ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopressina, e esse sim é marcado por vasoconstrição periférica importante e hipervolemia. Um conceito muito interessante que a gente tem, que é pouco conhecido, que é chamado pré-choque cardiogênico, ou que é chamado choque cardiogênico normotensivo, que é aquele indivíduo que ele apresenta uma vasoconstrição compensatória e então vai ter uma pressão arterial sistólica normal ou próxima do normal, mas já apresenta um certo grau de malperfusão com difusão orgânica, ele já apresenta oligúria, extremidades finas e pode ter aumento de lactato. E veja, os senhores, ele apresenta uma mortalidade de 40% comparado com 60% de mortalidade em pacientes hipotensos, ou seja, já é um paciente extremamente grave, com 40% de mortalidade. E ele é marcado por ter uma pressão de ato direito um pouco mais elevada que o normal, uma pressão capilar pulmonar ali em torno de 15 a 20, comparado com 20 acima de 20 choque cardiogênico clássico, mas já tem uma saturação venosa central menor que 55% e tem um índice cardíaco já de certo grau reduzido. E o choque cardiogênico, ele é um contínuo. Ele começa no pré-choque cardiogênico, onde já tem uma pressão arterial sistólica limítrofe, e vai evoluindo para um choque cardiogênico, que já tem alteração mental, aí sim, hipotensão, índice cardíaco baixo, aumento de lactato, até que ele entra num choque cardiogênico refratário, com disfunção de múltiplos órgãos e acidose refratária. E qual é a fisiopatologia do choque cardiogênico? Ele acontece devido ao importante comprometimento da performance miocárdica, onde acontece uma diminuição do débito cardíaco, com uma hipoperfusão orgânica, falência de múltiplos órgãos e morte. É associado a uma inflamação sistêmica, uma produção de citocinas e óxido nítrico. O indivíduo apresenta febre, leucocitose, aumento de PCR e, além disso, tem uma vasoconstrição
sistêmica periférica que acontece de forma responsiva à ativação simpática, onde a gente vai ter uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, causando reabsorção de sódio e água, e essa reabsorção vai ocasionar o edema pulmonar e o estado de congestão do indivíduo. E, além disso, vai contribuir com o aumento da pré e pós-carga e dano miocárdico. Tudo isso levando ao aumento do consumo miocárdico e pressão de enchimento. E a fisiopatologia é marcada por hepatite isquêmica. Acontece uma hepatite isquêmica que tem aumento de TJ e TGP com LDH muito elevados, tendo um pico 1 a 3 dias do insulto máximo. Acontece uma hepatite pode acontecer uma hepatite congestiva, que tem um padrão colestático muito associado à disfunção de ventrículo direito. A gente tem uma lesão microcirculatória na barreira intestinal, que pode ocasionar translocação bacteriana, e essa translocação vai provocar o quê? Vai provocar um aumento de citocinas e vai contribuir com ainda mais inflamação do indivíduo. Acontece uma disfunção renal, que é chamada simicárdio renal, que está associado a maior congestão direita, e também pode ter uma necrose tubular aguda isquêmica, que é associado ao baixo débito, à hipotensão e lactatos elevados. A gente também tem alteração pulmonar, que é ocasionada por hipóxia e hipercapnia, que são consequências do shunt gerado pela congestão pulmonar, distúrbio VQ com sobrecarga do VD. Além disso, acontece uma acidose elástica, aumento da carga respiratória compensatória, com hiperventilação e aumentando a necessidade total de oxigênio no corpo. Então, aqui, esse fluxograma é muito interessante. Quando acontece um infarto agudo de miocárdio, uma isquemia miocárdica, acontece um decréscimo, uma queda no débito cardíaco, levando a uma hipotensão, um aumento da pressão capilar pulmonar, e uma ativação simpática e neurohormonal, fazendo um aumento de catecolaminas, levando a vasoconstrição e aumento da resistência vascular pulmonar e uma ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, contribuindo com congestão, reabsorção de sódio e água, congestão pulmonar e tudo isso associado à disfunção orgânica e uma intensa atividade inflamatória sistêmica, levando a vasoplegia e hipotensão. Esse fluxograma também mostra isso que eu falei. Ele tem redução do débito cardíaco, que isso vai estar associado à isquemia, inflamação, disfunção orgânica e sobrecarga volêmica. E na hemodinâmica, o que que a gente vai ver? Uma pressão arterial sistólica menor que 90 e índice cardíaco baixo. E o indivíduo apresenta diversas alterações sistêmicas. Esse paciente com choque cardiogênico vai ter alteração neurológica, alteração cardiovascular, alteração renal, alteração do trato gastrointestinal, alteração vascular com sangramento, isquemia, vai ter alteração gastrointestinal, hiperglicemia, desnutrição, vai estar associado a alterações isquêmicas, sangramento, é, polineuromiopatía do doente crônico, alterações pulmonares, ou seja, é uma doença sistêmica, é uma síndrome clínica de acometimento sistêmico. E a apresentação clínica é marcada pelo quê? Como eu falei, alteração do estado mental, hipotensão, arritmia, diminuição do pulso, edema periférica, turbulência jugular, ortopneia e hipoperfusão. E agora a gente tem aqueles perfis hemodinâmicos que a gente chama, que é frio e úmido, que o paciente vai ter extremidades frias e congestão pulmonar, sintomas de congestão sistêmica, como taquicardia, hipoxemia, edema pulmonar, associado à redução do índice cardíaco e aumento da resistência vascular periférica aumentada, que vai dar essa malperfusão periférica e aumento da pressão capilar pulmonar. A gente tem aquele perfil também do indivíduo mais frio e seco, que tem um índice cardíaco baixo, com uma resistência vascular pulmonar aumentada e uma pressão capilar pulmonar normal. E a gente tem também aquele perfil que é quente e úmido, que é marcado pelo quê? Que é um choque cardiogênico associado a uma síndrome de resposta inflamatória, muito comum no infarto, na sepse, que também correlaciona-se com uma mortalidade elevada. Ele vai ter um índice cardíaco baixo, uma resposta vascular sistêmica normal ou baixa, uma pressão capilar pulmonar aumentada. O indivíduo que acontece principalmente em estados inflamatórios como infarto e sepse. E aqui está aqueles famosos perfis, como eu estava falando, onde tem o perfil frio e úmido, que tem um índice cardíaco baixo, uma insuficiência vascular pulmonar, insuficiência vascular sistêmica aumentada, uma capilar pulmonar aumentada. A gente tem um perfil frio e seco, que tem um índice cardíaco baixo, com insuficiência vascular pulmonar aumentada, uma capilar pulmonar aumentada.
e o perfil quente e seco, onde vai ter um índice cardíaco baixo, com uma capilar o frio e úmido, onde vai ter índice cardíaco baixo e uma capilar pulmonar aumentada. Qual a importância disso? Basicamente é para a estratificação de mortalidade, que a gente sabe que o paciente que tem um índice cardíaco baixo, com a pressão capilar pulmonar aumentada, ou seja, aquele paciente que é o chamado frio e úmido, esse indivíduo tem uma mortalidade maior, passando de 50%, chegando em 55%, 60%. E essa aqui é uma classificação que ele coloca no novo guideline, que é a classificação de Sky, que eu achei bem interessante, que ele chamou o choque cardiogênico no ABCDE, onde A, ele fala que está at risk, ou seja, ele tem o risco para o choque cardiogênico, o paciente já tem uma insuficiência cardíaca, tem algum dano miocárdico. B, que é o beginning, que é aquele paciente que está começando a desenvolver sinais e sintomas de choque cardiogênico, onde ele tem uma relativa hipotensão, uma relativa taquicardia, que é aquele pré-choque cardiogênico que eu falei no início da aula. C é o choque cardiogênico clássico, que sim, ele é marcado por hipotensão, hipoperfusão orgânica, disfunção orgânica, e que é o paciente que está necessitando de inotrópico, vasopressor e suporte mecânico. Hoje ele é marcado pelo índice cardíaco baixo, pressão venosa, saturação venosa central baixa e aumento de lactato. Esse é o choque cardiogênico clássico. E aí nós temos o D, que é deterioration, apesar de todo o suporte que está sendo feito. Aquele indivíduo que está prosseguindo na espiral do choque, apesar do tratamento que ele tá fazendo, entrando no que a gente chama de choque cardiogênico refratário e evoluindo para o E, que é o extremis, que é aquele paciente que está em falência de múltiplos órgãos, que vai morrer em pouco tempo se não mudar a história natural da doença. E como é marcado o exame físico, bioquímica e hemodinâmica de cada perfil desse? Esse fluxograma eu também tirei dessa diretriz que saiu nesse CI, onde no A o paciente vai ter uma PVC, vai ter uma turgência jugular normal, uma perfusão adequada, não vai ter estertores, um lactato, marcadores de funções orgânicas normal, uma pressão ok, esse cardíaco ok e a pressão venosa central ok. O B, que é o paciente que já está começando a apresentar sinais e sintomas do choque cardiogênico, ele vai ter já uma turgência, vai ter já uma turgência jugular, uma PVC aumentada, ele tem umas extremidades ainda quentes, mas já começa a ter estertores, começa a ter oligúria, começa a ter alteração renal, e começa a ter uma pressão arterial sistólica um pouco mais reduzida, começa a ficar taquicárdico. O C, que é o do choque agênico clássico, aí sim, hipotensão, sinais de disfunção orgânica, hipoperfusão orgânica, queda no débito urinário, aumento de lactato, aumento de alteração, né, bioquímica sugestiva de disfunção orgânica e alterações hemodinâmicas clássicas do choque cardiogênico. E o D, isso só vai, mostra sinais de piora, como ainda mais aumento de lactato, anúria, e piora ainda mais a hemodinâmica. E o E é aquele paciente que já está em disfunção de múltiplos órgãos, é o paciente que está responsivo, com alteração do nível de consciência, o paciente provavelmente vai precisar estar intubando, com lactato aumentado, uma acidose refratária, que está em processo, vai acabar falecendo se não mudar a história natural da doença. E aqui é uma classificação que é mais antiga, que a gente usa, que é a classificação de Intermarques, que ele coloca de 7, que vai de 7 a 1, onde 1 é pior, que ele vai também correlacionando-se com o prognóstico e facilitando a comunicação dos profissionais que estão cuidando desse indivíduo. Onde 7, classificação Intermarques 7, é aquele NIRA 3, aquele paciente que é uma insuficiência cardíaca, que está limitado as atividades, que limita somente as atividades do dia a dia dele, aos mínimos esforços. C, tem uma limitação maior, tem a Max 6, uma limitação maior. É, o 5 também tem um certo grau de limitação às atividades dele. O 4 é aquele que é o internador frequente, aquele que está sempre indo no hospital, interna e recebe alta. O 3 é aquele paciente da Max 3 que estava com dobuta. 2, aquele paciente que está tendo uma piora clínica progressiva. E Temax 1, crash e burn, aquele que está falecendo, que vai falecer em poucas horas se não tiver nenhuma mudança na evolução dele. E como é que deve ser a manejo desse indivíduo? Primeiro, fazer uma investigação inicial,
será que esse paciente, fazer um eletrocardiograma, ver se tem alteração sugestiva de isquemia aguda, tem sulfra, tem infra, ver se não precisa de fazer um cateterismo, exames laboratoriais para fazer hemograma, troponina, eletrólitos, para fazer rastreio de funções orgânicas, coletar um lactato que ele tem uma correlação prognóstica, ecocardiograma para avaliar a função ventricular, valvoplatia, complicações mecânicas do infarto. Fazer isso todos são exames iniciais que a gente tem que fazer para tentar entender qual é a fisiopatologia desse choque cardiogênico, o que está ocasionando esse choque cardiogênico. E na UTI, esse indivíduo vai ter que estar todo monitorizado. Tem que estar com monitoração eletrocardiográfica para a gente estar atento a arritmias, monitorização a parte respiratória, para ficar atento em hipoxemia. Esse indivíduo muitas vezes vai estar com suporte mecânico, alteração neurológica, alteração do Glasgow, ver se ele não está em autorização eh, hemodinâmica, vai ter que estar fazendo monitorização da parte laboratorial, se tem aumento de lactato, a gasometria, as disfunções orgânicas, o exame físico, a gente vai ter que ter esse indivíduo na mão, frequência cardíaca, pressão arterial invasiva dele, o débito urinário, o ecocardiograma Pontificae, que tem bastante importância para a gente estar monitorando esse indivíduo, para pensando, tá, esse paciente a gente tem que estar com ele na mão. E aqui eu acho muito interessante que ele colocou na diretriz que ele divide o suporte onde esse indivíduo vai ser cuidado, onde ele coloca que o nível 3 divide em níveis, né? Um, 2 e 3, para a gente sistematizar o cuidado desse indivíduo. Nesse guideline, ele coloca que o nível 3 é é aquele local onde ele consegue dar o diagnóstico do choque cardiogênico, consegue fazer o tratamento inicial, mas ele não tem suporte hemodinâmico ou não tem suporte de dispositivo de assistência mecânica ventricular. O nível 2 de cuidado é aquele local que consegue dar o diagnóstico, consegue fazer o cateterismo, mas não tem suporte mecânico, mas suporte mecânico mais inicial, que é o suporte mecânico percutâneo, seja balão, impela, ECMO. E o nível 1 de cuidado é que são aqueles centros que conseguem fazer transplante cardíaco, que tem indivíduos especializados em insuficiência cardíaca e choque cardiogênico, e tem dispositivos de assistência ventriculares mais complexos, até como terapia de destino. Eu acho que poucos locais no Brasil são considerados nível 1 e até nível 2. E o tratamento? O tratamento do choque cardiogênico, ele é baseado no pilar monitorização hemodinâmica, ajuste de ventilação, ajuste volêmico, drogas vasoativas e assistência circulatória. Motorização hemodinâmica é fundamental. Esse indivíduo tem que estar, a gente tem que estar avaliando a perfusão tissular, tem o SVO2, lactato, base excess, o delta CO2, tem que ver o tempo de enchimento capilar, periférico, débito urinário, variáveis, tem que ficar avaliando variáveis dinâmicas de modulação hemodinâmica, delta PP, delta VVS, variação da VH inferior, delta VTI, fazer provas de fluido responsividade. É importante ter na mão variáveis estáticas, pressão arterial, pressão de artéria pulmonar, PVC, pressão capilar pulmonar, débito cardíaco, tudo isso essa é a nossa ferramenta para a gente dar o melhor diagnóstico e conduzir o indivíduo. E a gente tem o nosso padrão ouro, que é o Swan-Ganz, que ele dá o diagnóstico precoce, mais acurado. Paciente que necessita de suporte mecânico, geralmente só pode estar utilizando o Swan-Ganz para monitorar o débito, e ajusta no manejo volêmico, consegue acompanhar a SVO2 do paciente, avaliar, fazer provas de fluido explosividade, o débito cardíaco, a gente consegue avaliar resistência vascular sistêmica e pulmonar, só que ele não é isento de complicações. Seu uso está relacionado a infarto pulmonar, arritmias, bloqueios autoventriculares, infecção, inclusive o BRE, que será uma contraindicação pelo risco de esse paciente evoluir com BAVT. E qual é o benefício do Songange? Assim, o Songange ficou um pouco de lado depois do estudo ESCAPE, que não mostrou grande benefício de você utilizar de rotina em pacientes internados com insuficiência cardíaca. Não houve redução de mortalidade e tudo mais. Aí ficou um pouco de lado. Mas os estudos mais recentes
tem mostrado que em um paciente bem selecionado, que é justamente aquele choque cardiogênico, que é o estágio D e E, daquela classificação de SCAI, que é o que choque cardiogênico, que está piorando, apesar do tratamento clínico inicial, esse paciente sim se beneficia de Swan-Ganz. Esse estudo aqui observacional verificou que os indivíduos que foram monitorados com Swan-Ganz houve redução de mortalidade. Seja monitorado todos os parâmetros que Swan-Ganz dão, pressão arterial sistólica pulmonar, a diastólica, capilar, por pressão do ato direito, pressão capilar pulmonar. Quando você tinha todos esses parâmetros, esses indivíduos, vejam os senhores, morreram menos, ou que você tivesse apenas um desses parâmetros, também foi suficiente para reduzir a mortalidade nos indivíduos que no SCAI D e E. Outro estudo também, publicado recentemente, um estudo observacional bem interessante, que ele pegou 1.000 indivíduos e comparou o cuidado, o uso de care, o cuidado sem o Swan-Ganz, comparando com manejar esse mesmo indivíduo com catéter de artéria pulmonar, e ele também conseguiu ajudar na redução de mortalidade, principalmente quando é utilizado nas primeiras 6 horas. Se você utilizar suporte hemodinâmico nas primeiras 6 horas, você utilizar ele, houve diferença com quem passou o Swan-Ganz depois das 6 horas. Eu tenho interpretação desses estudos que eu acho que é muito mais você poder dar um diagnóstico hemodinâmico adequado e fazer o tratamento adequado de forma precoce é muito mais importante do que o cateticiclo. O catete Swan-Ganz, ele é apenas uma ferramenta diagnóstica, ele não vai infundir nenhum remédio, não faz parte do tratamento, mas eu acho que é principalmente a gente conseguir dar o diagnóstico precoce do choque cardiogênico e fazer uma intervenção precoce baseado na melhor hemodinâmica do indivíduo. Eu acho que isso faz parte de um padrão adequado de tratamento. E qual é a opinião dos especialistas? O Swan-Ganz é recomendado em pacientes selecionados que não responderam à intervenção terapêutica inicial, ou seja, persistência de hipotensão e hipoperfusão, ou em caso de certeza diagnóstica. Para auxiliar no terapêutico em caso de choque misto ou paciente com ciência cardíaca direita avançada. É justamente isso. Ele é uma ferramenta diagnóstica para a gente tentar fazer o melhor tratamento de forma mais precoce possível, que é isso que reduz mortalidade. Esse de não deixar esse indivíduo com malperfusão orgânica, avaliar a fluidosfosividade, ajustar a questão volêmica, é isso que ele acaba nos auxiliando. Porque o tratamento do choque cardiogênico é baseado nessa fórmula. Eu acho que essa fórmula ele resume muito bem o que é o suporte hemodinâmico e terapia intensiva. O intensivista ele tem que trabalhar com essa fórmula na cabeça, que é a fórmula da oferta tecidual de oxigênio, que nada mais é que o produto do conteúdo arterial de oxigênio com débito cardíaco. Então a gente tem que trabalhar com essas variáveis no doente crítico, que é pegar o conteúdo arterial de oxigênio, otimizar a saturação de oxigênio, otimizar a hemoglobina, otimizar a PIP, corrigir a anemia para melhorar a perfusão tecidual e o débito cardíaco, a gente tem que otimizar o quê? Frequência cardíaca, a contratilidade, a pré-carga, a pós-carga, para a gente ficar e trabalhar com variação de. E com isso a gente vai trabalhar com o quê? Com fluidos inotrópicos, vasopressores, assistência circulatória, para a gente conseguir adequar a oferta tecidual de oxigênio. Com relação à ventilação, é extremamente importante no choque cardiogênico, pois a gente consegue corrigir hipóxia e corrigir a acidose, consegue minimizar o desconforto respiratório e, com isso, melhorar a hemodinâmica. A gente deve evitar sedativos cardiodepressores e fazer uma ventilação protetora. Ali, 4 a 6 ml por quilo, manter uma pressão de platô mais baixa e uma PIP suficiente para adequar a oxigenação. Por quê? A PIP, ela também ela tem um potencial deletério para o ventrículo direito, porque ela reduz o retorno venoso, ela aumenta a resistência vascular pulmonar, ela pode provocar dilatação do ventrículo direito e, com isso, provocar uma resistência vascular sistêmica compensatória. Só que ela tem um efeito benéfico, que ela reduz a hipoxemia e, com isso, a resistência vascular pulmonar secundária à hipoxemia. Com relação ao ventrículo esquerdo, qual é o efeito deletério da ventilação mecânica? Ele reduz o trabalho do ventrículo esquerdo, do direito,
com isso reduzindo a pré-carga do ventrículo esquerdo, só que ela é extremamente benéfica para o ventrículo esquerdo, porque ela reduz a pós-carga, melhora a dilatação do ventrículo esquerdo, reduz a demanda de oxigênio miocárdico, melhora o gradiente tórax e periferia, e reduzindo ali a pressão endostática, melhorando a pressão endostática dentro do alvéolo. E a gente tem que ter muito cuidado no uso da PIP em pacientes com disfunção ventricular direita, pois a gente sabe que uma PIP maior, ele pode provocar falência do ventrículo direito. E PIPs maiores podem melhorar o trabalho do ventrículo esquerdo. Então, o que que recomenda esse guideline? Quais são as indicações de intubação, de ventilação mecânica no choque cardiogênico? Hipoxemia severa, alto trabalho respiratório, instabilidade hemodinâmica ou para proteção de vias aéreas. O que que ele recomenda? Você ter cuidado em pacientes que têm disfunção do VD inicialmente você entubar esse indivíduo e começar com uma oferta de oxigênio FO2 de 100%, ventilar de 6 a 8 ml por quilo, começar com uma pressão de platô menor que 30, uma drive pressure menor que 15, e você ir ajustando a frequência respiratória para evitar auto-PIP, e indivíduos que têm uma disfunção do VD, você começar com uma PIP menor e ajustando a PIP conforme a pressão capilar pulmonar, conforme a hemodinâmica do indivíduo e baixando a FO2 para menor FO2 possível, para evitar hiperóxia, objetivando manter uma saturação de oxigênio ali acima de 92%. Esse estudo eu achei muito interessante, que é um estudo observacional que ele comparou o Propofol com o midazolam em pacientes com choque cardiogênico. E veja os senhores, os pacientes que utilizaram o midazolam tiveram maior mortalidade, maior sangramento, maior necessidade de uso de catecolaminas em pacientes com choque cardiogênico. Isso para mudar o nosso mindset de ser automático. Você entubar um paciente, colocar ele que tem choque cardiogênico, você automaticamente colocar midazolam. Se o paciente está com choque cardiogênico minimamente compensado, a gente tem que começar a pensar em utilizar mais o Propofol do que o midazolam e devido com choque cardiogênico. A gente sabe que o midazolam ele aumenta o tempo de ventilação mecânica, prolonga a estadia em UTI. Então, cada vez mais a gente está evitando utilizar midazolam de rotina nos pacientes de forma geral e agora, especialmente em pacientes com choque cardiogênico. Parte do tratamento é o uso de drogas vasoativas, como inotrópicos, onde a gente tem dobutamina, milrinone, levosimendan, são essenciais no tratamento. Aumenta a contratilidade do VE, contratilidade do VD, melhora o débito cardíaco, melhora a perfusão e a gente tem que escolher sempre o risco-benefício do uso dessas medicações. Aqui, são alguns exemplos de medicações de arsenal terapêutico o efeito inopressor, que ou seja, você melhora o débito e também consegue elevar a pressão, que é a norepinefrina, epinefrina, dopamina, inodilatadores, a gente tem dobutamina, milrinone, vasopressores, como exemplo a vasopressina, vasodilatador, que a gente usa muito, que é o nitroprusiato, nitroglicerina, dopamina, enfim, só para vocês verem quais são os nossos arsenais terapêuticos e o efeito hemodinâmico, de aumento de eficiência vascular sistêmica, aumento do índice cardíaco, do débito cardíaco, e da frequência cardíaca. O que que a gente tem de evidência? Tem alguns estudos que mostram que você compara o dobutamina e o milrinone, se for ali no Dormy Trial, não houve diferença de fecho primário, assim, de fecho duro, de mortalidade hospitalar, PCS, o pós-hemodinâmico. Só que a gente tem que ficar atento que os indivíduos que utilizaram o milrinone, eles tiveram mais efeitos hipotensores e lembrar que o milrinone tem uma meia-vida mais longa e tem que ter atenção especiais em indivíduos com disfunção renal. Quando a gente compara os ensaios clínicos randomizados que compararam nora com dopamina, de forma geral, não houve diferença de desfecho primário, mas no subgrupo com choque cardiogênico, a dobutamina teve mais arritmia, mais potencial arritmogênico e correlacionou-se com maior mortalidade. Quando comparou-se nora com epinefrina, em alguns ensaios clínicos, mostrou que no choque cardiogênico pós-infarto, a epinefrina correlacionou-se com maior relação com choque refratário e taquicardia. E lembrar que vasopressina
faz menos vasoconstrição pulmonar. Então, talvez seja um pouco mais interessante indivíduos que tenham falência do ventrículo direito, com isso ajuda a melhorar a pós-carga do ventrículo direito. Além disso, dentro do manejo farmacológico, importante a correção de acidose e hipoxemia, que são perpetuadores do choque. É importante a gente lembrar de reduzir e tratar a congestão do indivíduo, pois a congestão do paciente correlaciona-se com isquemia microcirculatória e lesão de múltiplos órgãos, seja disfunção renal, hepática, gastrointestinal. Então, é importantíssimo a gente tratar a congestão do paciente que está congesto com choque cardiogênico. E no paciente que não está congesto, que esteja mais para o polo de hipovolêmico, a gente tem que lembrar de estratégia de ressuscitação, fazer fluidos intravenosos, mas tudo isso com base em avaliando variáveis de fluido responsividade. Pacientes que estão hipovolêmicos, a gente, com choque cardiogênico, a gente faz volumes de forma sistemática, 250 a 500, conforme esse paciente é fluido responsivo, especialmente se ele é fluido requerente, se ele está nessa fase ascendente aqui do mecanismo de Frankenstein. E o paciente que tem objetivando o quê? A euvolemia, tem uma PVC adequada, porque o paciente que tem hipervolemia vai ter disfunção, vai causar mais distensão do VD, vai piorar o débito cardíaco, e aí o diurético, nesses casos, vai melhorar a dilatação e o trabalho cardíaco. Por último, a gente tem assistência circulatória mecânica, que a gente tem dispositivos percutâneos são mais utilizados. E qual é o benefício? Ele melhora o débito, melhora a pressão arterial sistêmica, ele reduz a resistência microvascular, reduz a pós-carga, reduz a pré-carga do VE. E com isso a gente consegue melhorar o quê? A perfusão tecidual e melhorar o declínio da função ventricular. E quem é o indivíduo que tem indicação de realizar o choque, utilizar o dispositivo de assistência ventricular? É aquele paciente que tem hipotensão persistente, acidose, disfunção renal, disfunção hepática, com índice cardíaco baixo, com VTI, que é uma forma que a gente avalia o débito pelo eco reduzido. Mas é sempre importante pensar na etiologia do indivíduo, no tempo de instalação do choque, para fazer de forma mais precoce possível, para não indicar um dispositivo já quando a gente já passou já quando não tem mais condição de melhora, quando o paciente já está numa fase mais terminal, verificar a condição clínica do indivíduo, pensar na disponibilidade do dispositivo de assistência circulatória de cada serviço, pensar na via de acesso, no objetivo da assistência e na expectativa de tempo que esse indivíduo vai ficar com esse dispositivo de assistência circulatória. E pensar no momento ideal da inserção de um dispositivo. Nem para indicar muito antes, quando precisa, e nem para indicar quando já passou do ponto para estar utilizando esse dispositivo. Os mais utilizados, que eu acho que já foram até utilizados no nosso serviço, que são mais comuns aqui no Brasil, é o balão intraóptico, Impella e a ECMO, no caso o VA, que aí consegue dar assistência circulatória. Só que lembrado, apesar do potencial benefício terapêutico, esses dispositivos correlacionam-se com sangramento, complicações vasculares, neurológicas, infecciosas e aumento o risco de trombose. É, e cada dispositivo vai ter um débito, vai poder ajudar a contribuir com o débito cardíaco. O Impella ele tem um poder de ajuda de 3 a 4 litros por minuto. A ECMO pode chegar a 5 a 7 litros. O balão, que é o que a gente mais usa, ele dá meio a 1 litro. Ou seja, cada dispositivo pode dar um débito, fornecer um débito cardíaco, e tem dispositivos que são melhores para o ventrículo direito, outros são melhores para o ventrículo esquerdo, ou consegue dar uma assistência biventricular. Aqui o balão, que é o mais utilizado no Brasil e na nossa UTI, ele é mais comum, ele reduz o consumo miocárdico, aumenta a perfusão coronariana, reduz a pós-carga, ele dá um débito cardíaco ali que pode chegar até 1 litro, ele pode ser utilizado pela artéria femoral ou axilar. E quais são as contraindicações? Doença de aorta proximal, IAO importante, discrasia sanguínea e doença arterial periférica. Aqui vejo os senhores,
é o balão em atividade, onde ele insufla na diástole, desinsufla na sístole, faz o fenômeno de vácuo e com isso consegue aspirar o sangue e melhorar o débito cardíaco. E na diástole ele insufla e com isso consegue melhorar a pressão na raiz da aorta e a pressão coronariana. O Impella também é utilizado aqui no Brasil. Ele pode ser passado de forma artéria femoral, retrógrada, é um dispositivo percutâneo, que auxilia na gestão ventricular e fornece um débito cardíaco maior, de 2,5 litros a 4 litros, podendo chegar até 5 litros no Impella 5.0. Reduz o consumo miocárdico e as contraindicações, insuficiência aórtica moderada e importante, doença vascular periférica e presença de prótese mecânica ali aórtica. A ECMO, ela drena o sangue venoso, passa por uma membrana oxigenadora, tem uma circulação sistêmica, passa uma bomba centrífuga, e ela também pode ser tanto central quanto periférica. Quando é periférica, ela é feita através da artéria femoral e veia femoral, e ela reduz a pré-carga, mas quando é periférica, ela pode aumentar a pós-carga devido ao fluxo reverso da ECMO quando ela volta para o indivíduo, e ela geralmente é uma terapia ponte e devendo ficar idealmente até 7 dias. Mais do que 7 dias, começa a aumentar muito o tempo de complicações. Ela geralmente é ponte para um transplante ou para um dispositivo de destino. Só que, sim, quais são quais são a evidência, assim, quando a gente vai pegar os estudos, teve nenhum, assim, grande estudo que mostrou grandes benefícios de assistência circulatória. Se a gente pegar o EBP choque, comparou balão com o Zocare, não houve grandes redução de mortalidade. Ou se pegar os registros, também não houve diferença, grande diferença. Pegar o Protect Trial 2, comparou o balão com o Impella, não houve diferença, o Impella não foi superior, o Impress também não. Ou seja, quando a gente vai fazer estudos, grande estudo, não houve grandes mudanças de desfecho, foi algo desanimador. Esse aqui é um estudo que saiu recente, que ele utilizou, a ECMO, no indivíduo com choque cardiogênico pós-infarto, que não houve diferença de mortalidade. Inclusive, pacientes que utilizaram a ECMO tiveram mais complicações vasculares, sangramentos, mas aqui era um indivíduo que tinha um indivíduo extremamente graves. 70% eram pós-paradas, e que isso acabou sendo um balde de geografia no uso da ECMO nesse perfil de doente. Aí saiu agora recente, o que é o Danger Trial, que ele utilizou Impella num paciente com choque cardiogênico pós-infarto, e veio os senhores e conseguiu finalmente mostrar redução de mortalidade nesse perfil de paciente. Porém, a custos de aumento de complicações, de aumento de isquemia, aumento de sangramento, aumento de AVC, aumento de terapia renal substitutiva. O paciente morreu menos, mas teve essa maior morbidade, correlaciona-se maior morbidade o uso do Impella. E o que que fala as diretrizes? Que são todos, o uso de eficiência circulatória ventricular, são todos classe 2A e 2B. Você pode utilizar balão, você pode usar Impella, pode utilizar tudo isso, mas é classe 2. E o uso rotineiro de balão, ou se dispositivo de eficiência circulatória, é classe 3, para não, você deve sempre selecionar o melhor indivíduo para estar utilizando esses dispositivos. Porque o dispositivo de assistência circulatória, ele é uma ponte. O paciente tem um choque cardiogênico, independente da etiologia, ele tem que ser uma ponte para recuperação, ponte para o transplante cardíaco, ponte para um dispositivo de longa permanência ou ponte para decisão. Não tem que ser usado de forma arbitrária, tem que ser uma ponte para algum tratamento. A gente deve o quê? Selecionar o paciente adequado, com a etiologia adequada, o fenótipo adequado e o dispositivo adequado. É isso fazer uma medicina mais adequada, custa efetivamente, uma medicina mais de precisão, para a gente não estar deixando de indicar para quem precisa ou indicando para quem não precisa. Aqui também é do ECC, que é a classificação daquela que eu tirei lá do guideline, que de acordo com o SCAI do indivíduo, ele tem uma sugestão de dispositivo. Na SCAI B, ele pode já, quando se fala para considerar utilizar alguns dispositivos de ciência circulatória, mas você vai dar prioridade a drogas vasoativas. Paciente que tem uma SCAI C,
Esse paciente que não está respondendo ao tratamento, aí ele já sugere você dar balão ou impela, quando ele tem uma predominância de disfunção ventricular esquerda. Se o paciente tem uma predominância de disfunção ventricular direita, ele fala que você tem que dar um suporte de ventrículo direito associado, seja colocar impela para o VD, que é chamado impela RP, o Centrimag consegue dar suporte para o ventrículo direito, ou então podendo também ou dar um impela com débito cardíaco melhor. O SkyD, que é esse paciente que está deteriorando, aí ele nem cita balão, ele já fala impela ou ECMO, pois o balão por si só, esse paciente acaba não evoluindo tão bem. Quando o paciente tem falência do VD, também dá algum suporte para o VD, e no SCI-E, aí sim ele já fala para ir direto para ECMO, associado com algum dispositivo que melhora a pós-carga do VE, pois a gente sabe que a ECMO, nesse caso periférica, ele aumenta muito a pós-carga e pode contribuir com o choque. E aqui, falando um pouco sobre a revascularização, tem o Edu, que sabe muito melhor que eu, enfim, ensinou isso aí, discutiu muito isso na época, eu era residente dele. É o benefício dos estudos, né, que sempre fazer revascularização completa, mas no indivíduo com choque cardiogênico, o Cooper de choque veio aí para mostrar que pacientes que trataram somente a artéria ocupada no primeiro momento, esse sim teve a menor mortalidade, e melhor, conseguiu reduzir a mortalidade, mostrando o quê? Esse indivíduo você deve tratar a artéria ocupada, sair da hemodinâmica, mandar para a UTI para receber o suporte hemodinâmico adequado. Mas eu trago um estudo publicado em 2020 que ele comparou você tratar somente a artéria ocupada ou tratar diversos vasos cometidos, mas com o suporte do Impera, com suporte de assistência mecânica. Aí houve uma mortalidade semelhante. No, esse paciente que tratou todas as artérias não morreu mais, mas eles estavam recebendo suporte com o Impera. Então, aqui já indo para o final, para fazer um resumo, então, assim, quando o paciente com choque angiogênico chegou na UTI, no PS, se a gente está atendendo esse indivíduo, a gente tem que lembrar, pesquisar fatores desencadeantes dos descompensadores com eletro, eco, raio-x, e manter a adequada oferta artificial de oxigênio, fazer estabilização hemodinâmica com a suscitação adequada, uso de inotrópicos, ficar atento a marcadores de perfusão, é, interromper o declínio da função ventricular, prevenir e minimizar disfunções orgânicas e lembrar de promover o suporte adequado avançado, seja transplante cardíaco, dispositivo de assistência ventricular de curta ou longa permanência. Aqui é um fluxograma retirado desse diretriz, que ele coloca o manejo inicial, que é história, eletro, eco point of care, exames gerais para rastreio de disfunção orgânica. Ele sugere aqui nesse guideline a gente classificar esse indivíduo de acordo com Shark e de acordo com a classificação SCAI, porque isso vai ser prognóstico para saber quem é o indivíduo que a gente está cuidando e fazer o manejo inicial, com suporte vasoativo, ajustar a volemia, tratar a congestão, suporte respiratório adequado e chamar o time de choque. Tudo isso em 60 minutos. E nesse período a gente já está transportando esse indivíduo, seja para hemodinâmica, seja para a UTI, ou já está considerando o suporte mecânico, pois esse é um paciente extremamente grave, então tem que ser tudo feito da forma mais rápida possível. Aqui ele faz até o mnemônico, que é o chamado SUSPECT, que é você ficar atento aos sintomas, ao débito urinário, à hipotensão, à perfusão, eletro, eco, congestão e fazer a triagem para se indivíduo ir para a UTI, ir fazer suporte, ir para cateterismo, e essa é a importância de você fazer tudo isso de forma precoce. Ele coloca nessa diretriz o cuidado que você deve fazer nas primeiras 24 horas. Então, personalificar as intervenções, revascularização, fazer suporte hemodinâmico, ver se esse indivíduo ele vai ser candidato à terapia ponte para transplante, para dispositivo de assistência ventricular, ou se ele é um paciente que vai para cuidados paliativos. Lembrar de a gente pensar no indivíduo adequado, fazer o tratamento adequado, no lugar adequado e no tempo adequado. Isso é o cuidado mais importante do choque cardiogênico. É a gente identificar precocemente o nosso paciente grave, começar o tratamento hemodinâmico, medicamento, ventilatório adequado, no local adequado, no centro que tenha a capacidade de tratar esse indivíduo e na hora mais rápida possível, a hora mais adequada. Aqui
o que eu tirei acho uma figura bem interessante que ele fala do cuidado total desse indivíduo com choque cardiogênico. A gente começa no pré-hospitalar, onde pega um paciente com dor torácica, encaminhar esse indivíduo rapidamente para um centro com hemodinâmica para fazer o cateterismo, abrir a artéria ocupada, e esse paciente já vai para a UTI para fazer um manejo hemodinâmico adequado, e tudo isso cuidado com suporte multidisciplinar e com shock team, que isso tem benefício terapêutico. E é isso, muito obrigado. Excelente, Manga. Falei muita Bom, coisa, mas é porque o assunto é muito não, extenso. é um tema super extenso e eu vou fazer aqui alguns comentários rápidos antes de abrir para as perguntas, mas se você olha esses novos posicionamentos, é engraçado, né, Mangabeira? Talvez 80% dessas recomendações sejam as mesmas que a gente aprendeu na época da residência, né? Sim, Existem alguns cenários na cardiologia onde eu me preocupo muito, porque você olha o pipeline da indústria, dos novos estudos, você não vê novas drogas. Então, eu achei interessante, você mostrou uma tabela, né, com as drogas, são exatamente as mesmas drogas que a gente usa há 30, 40 anos e muito provavelmente não vai ter nada para frente. A última droga que eu me lembro de ter estudado, assim, de coisa muito nova, eu era residente na época, é o levosimendan. Então a gente viu a chegada, né, dos sensibilizadores de cálcio, dessas drogas novas, e depois disso nada mais apareceu, ou pelo menos nada vingou. Da mesma forma, em relação aos dispositivos de assistência, a gente viu aí uma pobreza de evidência, talvez o estudo recente, né, mais animador, tenha sido o que você aí mostrou do uso do Impela, né, reduzindo o evento, ou pelo menos mortalidade, né, depois de infarto complicado com choque, ainda que aumentasse complicação, talvez até por uma explicação muito simples, só complica quem vive, né? O indivíduo sim, que morre não complica. Então, o sim. preço que você paga vivendo mais é, de fato, nesse estudo você demonstra taxa maior de disfunção renal, uma série de outras complicações. Mas o que eu vejo, especificamente no manejo do choque, é que a gente da cardiologia está se virando há 40 anos com o que a gente tem. A gente não tem tanta coisa, né? A gente tem as mesmas drogas que a gente usa, a gente tem alguns dispositivos, o balão é o mais acessível para todos nós, e o que muda, e que talvez a gente precise até no 9, a gente está caminhando muito, né, para alguns processos, é exatamente a mudança de processo. Exatamente porque não vai chegar droga nova, porque talvez os dispositivos não mudem, né? O máximo que a gente consegue ter, né, considerando a nossa realidade, talvez seja, por exemplo, uma ECMO, é que a gente precise mudar o processo para conhecer esse paciente mais precocemente, aplicar uma escala de gravidade, como você apresentou, adequada, acionar um shock team eventualmente, ou seja, eu acho que a mudança de prognóstico ela não vai vir de uma droga milagrosa que vai surgir. Ela vai vir exatamente da mudança de processo, porque eu acho que a gente ainda vai ficar pelo menos mais uns 10, 15 anos com essas mesmas drogas. Então você lê esse posicionamento e é interessante que 80, 90% a gente já está habituado a ouvir. A gente tem alguns conceitos novos, né? O conceito, por exemplo, do pré-choque, algumas classificações novas que a gente não usava há 10, 15 anos, mas o manejo terapêutico, né, os próprios conceitos, eles são muito parecidos, eles não mudam faz um bom tempo já. Eu acho que tratar do choque cardiogênico acaba sendo assim um desafio, porque diferente de outros cenários da cardiologia, por exemplo, a própria síndrome coronariana aguda sempre tem antitrombótico novo, tem droga nova, tratamento da dislipidemia, então, agora é um boom de medicações, tratamento da obesidade, diabetes, quanta coisa nova surgiu nos últimos 5, 10 anos, né? Mas para tratar o choque cardiogênico, que é uma condição absolutamente avassaladora no sentido de uma mortalidade altíssima, a gente ainda tem que se virar com Nobuta, Niprid, Nora e uma série de drogas que a gente já está bem acostumado a utilizar. Eu vou abrir agora para as perguntas, se alguém quiser perguntar. Eu não vou perguntar, não, mas eu vou parabenizar o Jorge, que foi muito bom, Jorge. Essa sua tarefa aí foi bem árdua, que foi muito rápido o dia que eu te falei a respeito. E então gostaria de te parabenizar aí. Obrigado, Bia. Obrigado pelo convite.
foi desafiador, mas foi muito gratificante, essa que é a verdade. Que eu já tinha lido a diretriz e tal, mas é diferente quando você lê para fazer, para montar uma apresentação. Foi uma forma de estar sempre me atualizando, acho que foi muito legal. Eu agradecer a oportunidade. Eu achei muitas coisas interessantes, assim, estudando para essa aula. Como o Edu falou, o tratamento, em si, principalmente medicamentoso, não mudou nada. Mostra que esse indivíduo ele tem que ser bem cuidado, assim, o suporte ventilatório adequado, os próprios Swangans, que finalmente mudou redução de mortalidade, mas ele é uma ferramenta diagnóstica. Ele simplesmente mostra o quê? Você dá o diagnóstico adequado do choque cardiogênico. Talvez um indivíduo que, se não tivesse o Swangans, não seria dado o diagnóstico. Talvez não começaria o suporte inotrópico, talvez não iria para suporte de assistência circulatória, talvez um indivíduo que a gente ia estar comendo bola e você não dá o suporte adequado de forma precoce, esse sim acaba morrendo, porque não tem realmente um grande tratamento. E uma coisa, Edu, também que eu tenho conversado muito com um amigo meu, acho que você conhece o Jairo, né, que foi fazer fellow em ciência cardíaca lá Sim, no sim. Canadá e conversado muito sobre a experiência dele lá no Canadá. É assim, acho que o que mais muda no nosso deles para a gente é que a disponibilidade de dispositivo de assistência circulatória. Eles não existe, tipo, que a gente tem no INCOP, principalmente a do Buta 20, Unipride, o balão, ficar forçando. Eles não, chega do Buta 10, já está começando a subir, é dispositivo de ciência circulatória, é um negócio muito rápido. Já vai para Centrimag, vai para ECMO, já vai para dispositivo de destino, tudo muito rápido. Ah, não, esse paciente vai ser candidato a transplante, não vai. Esse paciente, eu acho que a rapidez da assistência, mas talvez porque eles tenham esse recurso. A gente que não tem esse dispositivo circulatório, a gente insiste muito na Dobuta, no Unipride, no balão. E o balão, ele é muito importante, principalmente quando a gente vai ver a classificação de Shark no crônico agudizado, que esse indivíduo está no ambulatório da assistência cardíaca lá do INCOL, com o débito cardíaco dele lá super baixo, vindo assim, andando no metrô. É, meio a 1 litro que a gente dá, o cara consegue se compensar como ponte para transplante, que a gente vê muito lá no INCOL. Agora, não. Paciente tinha uma fração de ejeção normal, vivia com débito cardíaco normal, infarta, e do nada vai para meio. Você dá meio 1 litro, você não vai conseguir tirar esse cara. Muda nada. Não muda nada. Esse cara, você usar o choque agênico pós-infarto, a gente usa balão porque é o que a gente tem. É o que a gente tem. Não, Mas e eu acho, não eu vai acho mudar. sensacional essa reflexão, porque de fato, né, são terapias de ponte, como você falou, né? O que vai mudar é a terapia de destino. É, Então, assim, enquanto a gente não tiver uma terapia de destino assim adequada, né, não tem ponte sobre o oceano, né? A ponte tem que ter exato. outra margem, né? Então eu preciso da outra margem, eu preciso do dispositivo do transplante, né? Não adianta eu querer construir uma ponte no oceano, você vai colocar ali o balão se você não tiver perspectiva, seja de uma revascularização, seja de um transplante, seja de um dispositivo como terapia de destino. ah, Concordo com você, o prognóstico não vai mudar e concordo também em relação às Swangans, né? Exame não muda prognóstico de ninguém, o que muda é a conduta que a gente toma, né? Entre o exame e o prognóstico tem uma mão no meio prescrevendo, né? É isso que muda, é a medicação que muda, é a estratégia que muda. E eu vejo que o Swangans, ele acaba. E eu acho ótimo 2B, acho que 2B tá bom. Acho que o pessoal também tem uma. Às vezes, quando vai escrever diretriz, tem uma mania de classe 3, né, de querer proibir Sim, conduta. Com certeza, né, para alguns pacientes, né, o americano tem muito esse conceito do 2B como, né, for selected patients. Para alguns pacientes selecionados, ele vai ter benefício. Não para todos, não de uma forma indiscriminada. Eu peguei ainda um finalzinho, a Bia com certeza deve ter vivido, né, Bia? Lembra no período que era sua ganze de todo mundo? Né, depois de procedimento complexo, era Swangans era rotina de UTI, né? Não passar Swangans era um absurdo. E hoje a gente vive um momento onde, de fato, a gente tenta selecionar aquele indivíduo em que a gente acha que o Swangans vai mudar, de fato, a nossa conduta. O Mike está perguntando aqui como é a experiência de vocês com levosimendan paciente com balão. Mike, dá para usar, a gente usa muito lá no ICOL.
O principal problema do levosimedam é a hipotensão. Então, assim, se você está com um indivíduo chocado, hipotenso, esse não é um indivíduo muito bom para levosimedam. Mas o fato de estar com balão não contraindica o uso do levosimedam. Às vezes a gente usa lá no Unicol, que é paciente que a gente tem que espremer para ele chegar minimamente adequado no transplante, balão com niprid, com levosimedam, com dobuta. E o indivíduo tolera. Se ele não tiver infectado, se não tiver com choque misto, ele tolera o uso do niprid com levosimedam e com dobuta sem fazer hipotensão com o débito cardíaco melhorando. Agora, se o indivíduo tem um choque misto, um choque inflamatório que é associado a infarto, ou a sepsis, o choque séptico, aí esse indivíduo acaba não tolerando tão bem o levosimedam e não tolerando tão bem o niprid, e só tem que ficar atento à função renal, que aí você tem que fazer uma dose ajustada, menor, e lembrar que a meia-vida dele é maior. Então, a dobuta você consegue titular muito mais fácil no paciente crítico que o levosimedam. Lá no Unicor a gente usa muito como associada à dobutamina. Você usa primeiro a dobuta, chegou do Buta 15, 20, o paciente está fazendo muita arritmia, não tá conseguindo compensar só com a do Buta, a gente acaba associando o levosimedam, tendo ou não tendo um balão. Eu acho que a grande dificuldade, né, do levosmedam é exatamente isso, é selecionar o doente que vai tolerar. É uma droga curiosa, né? Ela se confunde muito com minha formação. Eu, quando era residente, estavam sendo publicados os primeiros estudos com levosmedam, né? Todo aquele potencial de não causar arritmia, por ser um sensibilizador de cálcio, né? E não aumentar o influxo de cálcio intracelular. Então, era uma droga que tinha um potencial menos arritmogênico. Então, tinha tudo para ser uma droga que a gente usasse muito mais, né? Mas os estudos posteriores acabaram demonstrando assim que a taxa de complicação É, é muito parecida com a da dobuta, com essa questão de que não é todo mundo que tolera. Então, infelizmente, óbvio que a gente queria uma opção à dobutamina, que tem todos os seus efeitos deletérios, a levosimendan acabou virando uma droga nichada, né? É uma droga assim para pacientes muito específicos. Não é uma é, droga para todo mundo. Assim como o milrinone, que sim. também acabou se tornando uma droga nichada, não é para todo mundo. Me lembro muito bem de um evento no fim do ano, ainda quando era plantonista da UTI do INCOR, quando por alguma razão a gente não tinha dobutamina, por uma questão na época de fornecimento, e a gente teve que trocar as dobutaminas por milrinone, né? A dificuldade que era de você fazer essa troca, porque a verdade seja dita, dobutamina é uma excelente droga, apesar do seu potencial deletério, dificilmente no paciente que está com dobuta você vai conseguir tirar dobutos e substituí-la, seja por milrinone, seja por levosimendan. Então, essas associações às vezes a gente faz, mas são temporárias, né? A ideia aí é tentar oferecer e ganhar tempo para uma terapia de É. destino. A levosimedante a gente acaba utilizando mais quando você está, às vezes, no contexto paliativo, ou está querendo tirar da UTI, te deshospitalizar. Então, assim, por exemplo, quando você está com o balão, você acaba não usando tanto com levosimedam, porque o balão, teoricamente, está ponte para transplante. Então, você não vai tirar ele da UTI, não vai tirar ele do hospital. Você acaba associando principalmente o milrinone. Aí sim, dobuta, milrinone, niprid. Agora, o levosimedante acaba utilizando mais quando você quer um perfil muito seleto de paciente que você quer deshospitalizar. A gente usou, né, Bia, um paciente da equipe da Bia, que era um paciente de cuidados paliativos, que a gente queria deshospitalizar, aí usou o levosimedam, ficou bem, ficou acho que quase um mês deshospitalizada e acabou tendo que internar aí pegou, enfim, teve uma infecção intestinal, acabou tendo que internar por uma nova intercorrência, mas a gente conseguiu fazer que ela fosse para casa, ver o cachorro, que ela queria ver o cachorrinho dela, queria passar uns dias em casa, e eu acho que esse é o melhor perfil para estar utilizando o levosimedam quando a gente quer deshospitalizar ou tirar da UTI. Então, com o balão, poder usar com o balão, pode, atenção de função renal, mas não é muito a droga que a gente acaba utilizando nesse paciente mais crítico com balão, porque não vai ser ponte para alguma coisa, não é ponte para tirar do hospital, da UTI, a gente acaba usando mais a do Buta ou o Mirrinone, como o Edu falou. Perfeito. Bom, pessoal, já passamos aqui do tempinho, mas excelente discussão aqui no final. Obrigado pela participação de todo mundo. A gente se coloca aqui à disposição, Mangabeira, todo o time da nossa TI. Fico muito contente de ver a qualidade do nosso atendimento. Aqueles que ainda não visitaram a nossa UTI lá do C6, vão visitar,
um espaço muito bonito e que a gente quer tornar dia a dia cada vez mais funcional. E vamos lá, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Um Valeu, abraço. Tchau, obrigado. tchau. Obrigado a todos. Obrigado, Jorge.